Elis, eu vou depois. Tá vendo isso daqui? Tá? É um negocinho. Eu vou te levar na igreja para você. Como você fica deixando de ladinho, aí você vai pôr aqui, ó, o celular e vai ficar. É como se fosse um pau de selfie, assim, sabe? Ele Tá? tem coisinha para conectar. É, fica na sua frente, você pode gravar, não do lado, ou na frente, alguma Então, coisa mas assim. como é que ele ficaria conectado, o suporte de frente na tela do meu computador? Porque esse aqui é um tripé também que eu estou usando, né? Esse que eu Ah, é um uso. tripé? É um tripé. E ele tá, é aquele ring light, né? Sabe aquele que tem a luz? É nele Ah, que eu deixo apoiado. Então ele tá num tripé. Pode ficar ah, tranquilo que tá. tá. O que eu gostaria é de ter algum suporte que desse suporte frontal. Que eu conseguisse colocar aqui, exatamente igual a minha webcam, eu conseguisse colocar o celular para gravar de frente. Mas nós já tentamos tudo que vocês possam imaginar na internet, na Shopee, nós já pesquisamos tudo que eu podia experimentar aqui e nada é tão bom quanto se eu gravasse direto da webcam para o computador. Uhum. Mas aí tem essa questão do TI e aí eu não tenho essa habilidade, não tenho ninguém dentro de casa, aqui no caso, né, que pudesse me auxiliar toda vez nessa abertura da aula. E eu prefiro ficar desse jeito porque a gente cria. Ah, tá. Para mim, tudo que é mais. Depois eu vou pedir para o meu apoio. Eu vou pedir para o meu apoio da filial, que ele é todo antenado. Aham, Nem que aham. depois, aí eu, e ele, vou falar para ele como você precisa. Eu acho que ele vai poder nos ajudar. Vamos Mas aí eu tentar. falo com ele na A segunda-feira. gente vai Aí depois eu te tentando. Segundo Samuel, falo. primeiro Samuel, meninas, então, primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 12. A partir do verso 12 até o 17, é esse primeiro trecho que a gente vai ver. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Abriram aí? Tudo certo por aí? Podemos? Então diz assim, 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Vamos até aqui, porque a gente já vai ter que ter uma contextualização para entender. A gente estava falando sobre Sansão, aula passada, lembra? A gente falou sobre Sansão. E aparentemente parece que até uma loucura, assim, né? Cair agora nesse capítulo de 1 Samuel. Porque, na verdade, o contexto de terminar Juízes, o livro de Juízes ali, e entrar no livro de Samuel, a gente tem exatamente o início ali com Ana pedindo um filho ao Senhor. Aí o texto vai falar para nós, se vocês voltarem só um pouquinho aí na página de vocês mesmo na Bíblia, 1 Samuel 1 vai falar sobre essa família, né? Que é a família de Ana, que é o marido de Ana, e como Ana sofria nas mãos da outra mulher, do seu marido, né, do Eucana, e como ela vinha falar com ela porque ela não tinha filhos, toda essa tristeza, né, de Ana por não poder ter filhos. E aí ela ora ao Senhor, Eli fala com ela a respeito de ela estar embriagada, vocês lembram? Tá lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 14, 15, fala sobre isso. Ela fala: não, meu Senhor, eu não tô embriagada, meu coração é que tá entristecido e eu tô pedindo algo ao Senhor. E Eli então
que é o sacerdote, fala para ela, não, vá em paz, o Senhor já concedeu o que você pediu. E ela realmente engravida, o Senhor olha para ela. Quando nós fizemos essa aula, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu falei sobre essa questão de que a esterilidade de Ana tinha a ver com o propósito de Deus a respeito dessa criança que viria. Lembra que eu falei isso? Vocês estão lembrados dessa minha colocação? De como a gravidez de Ana era um propósito que vinha do Senhor. Não era qualquer criança que iria nascer, mas era aquele menino, aquele homem que nasceria de um ventre escolhido específico para aquele tempo. Então Samuel nasce nesse contexto, de uma mãe estéril, porém de uma família, da família dos levitas, da tribo de Levi, e Ana, quando vai orar ao Senhor pedindo um filho, então ela faz a oração certa. Ela ora, Senhor, se o Senhor olhar para a tua serva e me conceder um filho, este filho, esse menino, ela já sabia até que seria um menino, eu o devolverei ao Senhor, ele será do Senhor. No momento que Ana faz essa oração, gente, eu tenho certeza que ela rasga o céu, porque Deus precisava de um menino específico para aquele momento da história, e é esse menino que a gente vai começar a ver a partir de agora, é esse Samuel, né? Por quê? Porque nós temos uma família que está nesse momento da história do livro de Juízes, que são os sacerdotes ali do tabernáculo. Nem templo não é ainda, né? É aquele tabernáculo de Moisés montado lá, que veio desde o deserto. É esse tabernáculo que está montado ali dentro de Canaã. Quando eles entraram, né, na terra de Canaã, eles levaram o tabernáculo e montaram o tabernáculo numa cidade chamada Siló. Por isso que o texto também vai citar aqui a cidade de Siló. Então, o tabernáculo, inicialmente, ele está montado na cidade de Siló. E é lá que a tribo de Levi e os sacerdotes, que são os filhos de Arão, né, a família sacerdotal, eles vão se desenvolver ali. E nesse momento do livro de Juízes, especificamente nesse momento de Samuel, quem está como sumo sacerdote é Eli. E quem são os seus auxiliares ou seus filhos nesse momento, que seriam os futuros sacerdotes também, é Ofni e Finéias. Nós vamos ouvir o nome desses meninos agora aqui e a gente vai entender um pouquinho. Então, quem são os sacerdotes, para a gente trazer para o nosso contexto, para entender quem são os pastores da igreja de Deus naquele momento e quem são os filhos desses pastores que estão ali e que vão ser os possíveis sucessores. Então, o pastor da igreja ali de Israel naquele momento, só para a gente entender, por isso que eu estou falando dessa forma, é Eli, o pastor Eli, o sacerdote Eli, é ele que é o sacerdote naquele momento. Era ele que era o responsável pelo tabernáculo, pelos sacrifícios e por tudo que era feito diante do Senhor. Então, ele era o principal sacerdote. Mas todo filho homem de um sacerdote, ele já era sacerdote auxiliar. Então, os filhos de Eli, homens, eram Ofni e Finéias, esses dois meninos. E eles já eram homens feitos. E eles, nesse momento, já eram auxiliar do seu pai. Então, eles já estavam no serviço também do tabernáculo. Então, eles já faziam os trabalhos junto com Eli ali. Mas a Bíblia vai falar, então, para nós, nesse contexto aqui, né, em que Eli e os seus filhos são os sacerdotes naquele momento, vai me contar essa história infeliz a respeito dos filhos. Então, essa história de Eli com os seus filhos mostra o quanto muitas vezes, mesmo filhos sendo criados dentro da igreja ou dentro do contexto religioso, nem sempre eles são como nós desejamos, ou eles nem sempre vão ser exatamente como os pais, ou nem sempre os pais vão conseguir conduzir uma boa educação dos filhos a ponto desses filhos realmente serem aquilo que o pai espera ou que Deus espera. Então é isso que nós vamos entender aqui. Nós temos um pai, Eli, um sacerdote, que cria os seus dois filhos para serem seus possíveis sucessores nessa função sacerdotal, que era importantíssima e que era extremamente honroso
né, para sua família, ser um filho de Arão, da tribo de Levi e ser os possíveis sacerdotes, mas nós vamos ver, infelizmente, uma família que parece que não tem muita honra nas suas atitudes e acaba desonrando o próprio Senhor com as suas atitudes. Vamos ver isso então. Então, o texto que a gente acabou de ler, 1 Samuel, Soninha, graça e paz, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante, então vai dizer o seguinte, eu até gostaria que vocês dissessem para mim se tem alguma versão desse primeiro versículo diferente do meu. 1 Samuel 2, 12 diz assim, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Tem alguém com alguma tradução diferente? Eu queria que lesse aí para mim. Quem tem, abre aí o áudio. Se for igual a minha, não precisa. Mas se for diferente, eu queria que vocês... Pode falar. O meu fala assim, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor, na letra maiúscula. Olha só que triste, né? Eram homens malignos, né? Então, essa tradução aí traz essa versão interessante. Quem mais? Tem alguém com alguma outra tradução aí? Pode abrir e falar, se tiver. Tá todo mundo com a NVI também, que é a minha? Olha o que uma tradução que eu peguei aqui fala, ó. A tradução, se não me engano, é a Ara. Ela fala assim, ó. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Vocês já ouviram essa palavra Belial? Alguém já ouviu aí essa palavra? Belial é um nome que muitas vezes é utilizado para filhos do diabo, vamos dizer dessa forma, tá? Mas a tradução de Belial é perversidade mesmo, é uma pessoa imprestável, sem valor moral, perverso, ímpio. Isso significa ser filho de Belial. Tá? Então, se você quiser xingar uma pessoa de tudo isso que eu falei, você fala para ela, você é filho de Belial. Você vai estar xingando essa pessoa com vários nomes assim bem feios. Então, tô brincando aqui, tá, gente? Mas é isso que essa palavra quer dizer. Então, uma das traduções, que é a Ara, ela traz essa tradução para os filhos de Eli, desse primeiro versículo. Os filhos de Eli eram ímpios, né? Eram malignos, eram filhos de Belial, eram perversos, eram imprestáveis, olha só, sem moral nenhuma, muito triste isso. E não se importavam com o Senhor. Mas nós não estamos falando, gente, de qualquer pessoa. Percebam que a gravidade deles serem ímpios, a gravidade deles serem imprestáveis, malignos, é muito pior do que se eu estivesse falando de algum povo estrangeiro aqui, né? De algum cananita, de algum moabita, de um filisteu, de qualquer pessoa. Mas nós não estamos falando dessas outras nações. Nós estamos falando de homens que são da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. E ainda mais, eles não são levitas qualquer, os filhos de Eli. Eles são filhos do sumo sacerdote. Eles são filhos de Eli. Eles são os futuros sacerdotes de Israel. Então, esses meninos que estão sendo chamados aqui de ímpios, de malignos, né, de perversos, são os filhos de Eli. E aí o texto continua dizendo então, e nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Olha o que é mais interessante, continuemos aqui que eu já vou falar, porque está tudo dentro do contexto. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Então, todas as pessoas que iam o ano todo para a cidade de Siló oferecer sacrifícios ao Senhor, independente de que tipo de sacrifício era, se era um sacrifício de adoração, se era um sacrifício pelo pecado, se era um sacrifício de pagamento de voto, o que quer que seja que um israelita das outras 11 tribos subisse até Siló, né, fosse até a cidade de Siló, para oferecer lá no tabernáculo, esses sacrifícios que chegavam ali, de animais principalmente, quando eles iam para ser abatidos e colocados sobre o altar do sacrifício, o altar do holocausto, a palavra está dizendo que um auxiliar dos filhos de Eli
ou até eles muitas vezes, mas aqui está falando sobre o auxiliar, então está falando de algum ajudante, e enquanto a carne ainda estava ali querendo ser assada ou cozida, ou estava em preparação, esse auxiliar ia lá com um garfo de 3 pontas e fincava a carne e tirava de cima do altar. Então pensa comigo, o sacerdote ou alguém ali que preparava esses sacrifícios ia lá, matava o animal, tirava todo o sangue, tirava a pele, tirava as vísceras, limpava o animal. No momento que aquele animal ia para cima do sacrifício, para cima do holocausto, do altar ali, para ser então queimado, primeiramente ao Senhor, e a gente vai entender que ele vai falar isso aqui embaixo, esse auxiliar vinha com esse garfo e tirava a parte que ele queria desse sacrifício antes mesmo dele ser assado ou cozido. Então isso quer dizer que ele já se antecipava para pegar a parte da carne que ele queria comer. E ele não queria comer junto com os outros ali naquele momento do sacrifício, mas ele provavelmente reservava para ele, para sua casa ou para o seu bem próprio. Olha, esse está sendo o contexto do que está sendo falado. Segue comigo que aí a gente vai ver essa questão do versículo 15 em diante. Aí ele diz assim, ó, mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se a pessoa que estava lá oferecendo o sacrifício, né, que levou o sacrifício, dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O que está acontecendo aqui, gente? Existia uma lei específica para todo tipo de oferta que era feito ali no tabernáculo. E isso está lá em Levítico, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Eu não vou entrar nos pormenores para a gente não perder muito tempo, mas qual que é o principal aqui desse texto? O principal é todo sacrifício, toda oferta levada para o Senhor no tabernáculo, ela tinha todo o ritual que deveria ser feito antes de que qualquer pessoa se alimentasse com aquele sacrifício. Todo sacrifício levado até o altar do Senhor, até Siló ou até o tabernáculo, ele era consumido, ele poderia ser consumido por todos os sacerdotes, por todos os levitas, e muitas dessas ofertas até pelo ofertante, tá? Então eu expliquei cada uma dessas ofertas quando eu dei a aula de Levítico. Então é legal, quem não pegou aí, se quiser, né, ver para entender melhor, vai lá, volta lá e dá uma assistida na aula, vale muito a pena. Eu acho muito importante isso. Mas o mais importante disso tudo aqui é que sempre essas ofertas de animais, elas tinham que ser primeiro queimada toda a gordura para o Senhor. Por que Deus requeria a gordura do animal para ele? Porque a gordura, essa gordura boa, é o que dá, gente, o sabor da carne. Por que a gente gosta tanto da picanha? Por que a gente gosta tanto de partes da carne que tem aquela gordura bonita, principalmente se ela for amarelinha, né? A branca nem tanto, mas aquela gordura, se ela for amarela, ela é simplesmente saborosíssima junto com a carne. Quem aí gosta, né? Tem gente que não gosta muito, mas quem gosta da gordura sabe do que eu tô falando. Quando você morde a carne junto com aquela gordura, é aquela gordura que traz sabor, traz essa coisa boa do assado, né? Do churrasco. E Deus coloca na palavra que qualquer carne que fosse sacrificada para ele como oferta, a gordura era toda queimada para o Senhor. Qual é essa questão, gente? Só aqui que eu quero falar para vocês. A questão é que toda parte mais primorosa, mais especial de uma oferta, ela é para o Senhor. Então jamais nós devemos desejar ou querer justamente aquilo que é do Senhor, aquilo que não é nosso, aquilo que a gente quer realmente entregar para Deus, geralmente é toda a parte boa. Deus merece sempre o melhor. E nesse caso das ofertas, era isso que o povo de Israel fazia. Eles levavam os animais, então fazia toda a parte
de matar o animal, tirar tudo, colocava-se sobre o fogo, que era a famosa churrasqueira ali do altar de sacrifício, queimava toda a gordura. Então, no momento que essa gordura está sendo queimada, automaticamente a carne está sendo também cozida. Então, quando ele fala que a carne tá cozinhando aqui, não é no sentido de cozinhando como a gente entende hoje numa panela cheia de água, ou numa panela de pressão, ou em qualquer coisa assim. Não, é esse cozido que acontece da carne no momento que ela está sendo assada, no momento que ela está sobre o fogo. É esse cozinhar que está acontecendo. E aí, depois que a gordura toda queimava, que acabava a gordura da carne, então sim, aquela carne estava pronta para ser tirada do altar de sacrifício e ser consumida, ou pelo sacerdote, pela família do sacerdote, ou por toda a tribo de Levi, em alguns casos, ou até pelo ofertante junto. Então tinham sacrifícios que podia ser comido de forma comunitária. Então todos eles poderiam sentar ali à mesa e consumir, comer aquela carne. Então isso era comum diante de um sacrifício. Mas os filhos de Eli, eles simplesmente quebravam essas regras, nesse caso das ofertas de sacrifícios, e o texto está dizendo para nós que eles queriam a carne ainda crua. Por quê? Porque eles queriam aproveitar a gordura para assar para eles. Então eles não queriam perder a parte boa da oferta, sendo que a gordura era a primazia para o Senhor, era a parte que deveria ser queimada primeiro, antes de qualquer alimentação desse sacrifício. Então, além deles estarem quebrando uma regra sobre queimar toda a gordura, eles ainda pegavam esses pedaços que eles queriam antecipadamente de todos os sacrifícios que chegavam até o tabernáculo em Siló. É como, vamos traduzir para nós, para a gente entender, é como se a gente tivesse ali na igreja e a gente tivesse um momento de oferta e uma pessoa fosse lá e entregasse o dízimo que ela recebeu do seu salário. E aí o pastor da igreja, ou o filho do pastor, chegasse lá, colocasse a mão dentro do gasofilácio e tirasse quantos reais ele quisesse da oferta que eu estou levando. Então, o que ele estaria fazendo? Ele estaria usurpando algo que primariamente era do Senhor. Ele nem esperava a carne entrar no estado de possível consumo depois de ser assada, ele já pegava antes, porque ele queria a parte que lhe era melhor. Ou melhor, o texto está dizendo claro, eu não quero comida cozida, eu quero ela crua, porque eu quero com a gordura. Então os filhos de Eli, eles eram maus e perversos no sentido deles não terem um mínimo de temor ao Senhor. É isso que a palavra está dizendo aqui. Em alguns casos, nós vamos ler um texto, acho que um pouquinho mais para frente, que vai falar que eles não conheciam o Senhor. E esse não conheciam o Senhor são pessoas que, sabe aquele filho de crente que cresce dentro da igreja, mas ele não tem o mínimo de temor a Deus, porque ele está tão acostumado com aquela rotina de ser filho de pastor, de ser levado para a igreja todo dia da semana, todo domingo. Ele convive naquele ambiente, mas ele nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Então, muitas vezes, uma pessoa ela é evangélica por ser da família de um evangélico, por ser filho de um evangélico, por estar acostumado numa família evangélica, mas muitas vezes a pessoa não teve um real encontro com Jesus. Ele nunca se arrependeu da sua vida, não tem consciência de quão pecador e quão dependente de Deus ele é. Os filhos de Eli eram esses filhos que cresceram num ambiente, eles já nasceram dentro do território de Canaã. Então eles não tinham o temor de terem sido libertos do Egito, eles provavelmente não conheciam direito essa história, não sabiam todo o processo que Deus tinha feito com o povo de Israel na libertação do Egito. Se a gente pega o início do livro de Juízes, o final do livro de Josué, a gente percebe o quanto, lembra... Se vocês lembrarem, façam joia para mim. Lembra quando a gente falou que quando a geração de Josué morre, o texto em seguida diz, e agora esses que estão ali não passaram, não conhecem mais o Senhor.
Eles começam a se misturar com os cananeus. Eles começam a criar afinidade com os deuses cananitas. Eles começam a criar afinidade com todo o paganismo que existia em Canaã. Então, após a geração de Josué, que entrou em Canaã com Josué, essa outra geração, ela passa a não conhecer o Senhor como a geração que acabou de morrer. Por quê? Porque a geração anterior não passou todo o ensinamento, não ensinou o temor do Senhor, não falou das grandezas de Deus para essa nova geração. E eu lembro como se fosse hoje, nessa aula, eu enfatizei muito, gente, dessa passagem, né, do início de Juízes, final de Josué, onde o que Deus está nos corrigindo é justamente sobre pais, avós, bisavós, que esquecem que eles têm um legado a deixar para os filhos. Quando nós, mais velhos, esquecemos que temos uma incumbência dada por Deus de ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar em temor, conhecendo ao Senhor, contando das grandezas de Deus, isso com certeza vai começar a se perder nas próximas gerações. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel, infelizmente, após a morte de Josué e da geração que entrou em Canaã, muitos deles nem sabiam mais quem era o Deus de Israel. Eles sabiam que eles eram da tribo que eles eram. Ah, eu sou da tribo de Efraim. Ah, eu sou da tribo de Manassés. Ah, eu sou da tribo de Levi, inclusive os levitas. Mas por que nós somos da tribo de Levi? O que Deus nos chamou para fazer? Como nós devemos nos comportar? Quem é esse Deus que nos trouxe do Egito para Canaã? Qual o propósito desse Deus? Percebem? E no caso de Eli, provavelmente ele era um sacerdote que fazia as coisas de qualquer jeito, ou se acostumou tanto a fazer as coisas do tabernáculo que aquilo para ele era no botão do automático. Então ele já fazia as coisas tudo no botão do automático. Então tudo que ele tinha que fazer todos os dias é como se ele tivesse exatamente como a gente entra na empresa onde a gente trabalha e muitas vezes a gente tem ali o dia a dia tão automático que a gente já sabe, eu chego, ligo o computador, sento na minha mesa, pego os papéis, resolvo o que eu tenho que fazer, pago as contas, dou ordem para os funcionários e faço isso, faço aquilo, almoço e no final do dia eu vou embora, fecho a porta da empresa e acabou. Mais um dia, entende? Eli estava nesse mesmo botão do automático e os seus filhos, então, não foram formados como bons sacerdotes, sabendo qual princípio eles deveriam seguir. Ok? Entendido aí? Dei o contexto para vocês do que está acontecendo? Entendem por que esses meninos estão tendo essa atitude? Então, o problema dos filhos de Eli não era simplesmente os filhos de Eli, mas era o sacerdote Eli. Muitas vezes os nossos filhos, eles não são como eles são, porque eles querem simplesmente ser assim. Mas muitos dos nossos filhos, eles são como eles são, porque nós os criamos assim como eles são. Então, a responsabilidade de filhos, de netos, muitas vezes não seguirem, não servirem ao Senhor, não temerem a Deus, tem a ver com a geração anterior. Eu falo muito sobre isso, porque é uma realidade do livro de Juízes, é uma realidade que nós vamos ver no livro de Reis, no livro de Crônicas, nós vamos ver muito essa frase. Vocês vão ver o quanto a gente vai falar sobre isso, sobre essa responsabilidade de transferir conhecimento, temor do Senhor, a palavra de Deus ser viva dentro de casa para que as futuras gerações realmente não estejam corrompidas. Então a gente vai ver muito isso. Isso aqui está muito forte na vida de Eli e dos seus filhos. Então os meninos estão fazendo coisas terríveis no tabernáculo de Deus, com as ofertas que são levadas, e o povo de Israel está vendo isso acontecer. Essa é a pior parte. As pessoas que estão vendo de fora, elas veem o pecado dos nossos filhos e sabem que os nossos filhos estão pecando porque nós, pais e avós, estamos sendo negligentes como pais e como avós. Olha que triste isso, gente. Eu acho que isso é mais triste do que o filho que está pecando, na minha opinião. Né? Mais triste ainda. Vamos seguir? Então, o versículo 17 termina esse trecho dizendo assim: o pecado desses jovens
era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Olha só, eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, aqueles animais que estavam sendo levados como uma oferta ao Senhor, era tratado como carne de açougue, que eu pego o pedaço que eu quero e eu asso na minha casa do jeito que eu quero e eu como eu quero e a hora que eu quero. Muito triste isso. Fazer da casa do Senhor, da obra de Deus, algo comum, profano, desprezível, é algo terrível à vista de Deus, né? Porque tudo tem um propósito. Nós vamos pular um pouquinho esse trecho, segura aí Eli e esses filhos, e agora segue comigo, vocês vão voltar para o versículo 11 desse mesmo texto, 1 Samuel 2:11, e depois a gente volta para o versículo 18, que é a sequência, tá? Por quê? Porque o versículo 11 vai falar diretamente com o versículo 18. 1 Samuel 2:11 diz assim: Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló, com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Esse versículo que eu acabei de ler, esse último, é o versículo 26, gente, perdão. Versículo 21, eu sei que vocês perderam aí o raciocínio, peraí. Versículo 21, volta comigo, para vocês não se perderem aí, perdão. Versículo 21 diz: O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Aí pula lá para o 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ok? Conseguiram seguir aí? Né? Vocês tinham pulado aqui, eu esqueci de falar. Tá? Então, vamos até aí para a gente entender também. O que está acontecendo aqui? Por que nós lemos o versículo 11 junto com o restante? Né? Sendo que a gente começou a leitura de Eli, aqui dos filhos de Eli, no versículo 12. Porque o versículo 11 vai falar sobre essa oferta, né, de Ana e de Eucana a respeito de Samuel ao tabernáculo. Então, se a gente pegar, se vocês voltarem lá um pouquinho, deixa eu pegar o texto aqui para a gente ver. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, aí o 11 já é justamente esse que a gente viu. O versículo 10 de 1 Samuel capítulo 2 é o término da oração de Ana, lembra? A oração de Ana termina no versículo 10, ela engrandecendo ao Senhor, falando para o Senhor o quanto ela estava feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Ela entrega, né, Samuel ali para Eli, depois que ele é desmamado. Então, aproximadamente aí com 4, 5 anos de idade, Samuel é entregue para o sacerdote Eli lá em Siló, como oferta ao Senhor. Ana falou que se ela engravidasse, tivesse um filho homem, ela o entregaria para ser um servo de Deus. Então, é como se Ana, então, tivesse realmente respondendo a essa oração que ela fez. Então, ela entrega Samuel lá no tabernáculo. E aí, por isso que nós começamos no versículo 11, porque aí o versículo 11 vai falar: Então, Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Então, quando Ana leva Samuel para ser entregue ao sacerdote Eli, em Siló, Ana e Eucana e sua família moravam em Ramá, uma outra cidade,
que era de onde eles subiam, né? Eles estavam mais a parte sul de Israel, então eles tinham que subir até Siló para oferecer ofertas ao Senhor, para participar das festas e tudo mais anualmente. Então, nesse momento, Ana leva Samuel, entrega Samuel para o sacerdote, ele vai passar a morar ali no tabernáculo, né, na tenda que eles vivem ali ao lado do tabernáculo, e ele vai começar a servir. É a mesma coisa se a gente dissesse hoje alguém que vai para um mosteiro, ser um monge, ou para alguém que vai para um seminário para ser padre, vai morar lá dentro do seminário, né? Até se tornar padre, uma freira. Tem todo esse mesmo contexto, ok? Quando Ana entrega Samuel ali no tabernáculo, é isso que ela está fazendo. Ela vai deixar com que Samuel seja criado pelo sacerdote Eli e automaticamente seja alguém que vai servir a Deus de forma efetiva, de forma integral. Samuel não faria outra coisa da vida dele a não ser servir a Deus ali no tabernáculo. Então ele não teria uma vida comum, ele seria alguém dedicado ao Senhor completamente. Essa foi a promessa que a sua mãe fez diante do Senhor e ele então cumpriria isso por toda a sua vida. Graças a Deus, Samuel entende a partir desse momento aqui que nós vamos ver mais para frente, esse chamado de Deus para ele. Mas aqui ele era uma criança muito pequena, ele nem estava entendendo o que a mãe dele estava fazendo, mas ele obedecia, né? Sabia que aquilo era o melhor para ele, num sentido quase que irracional ainda, né? Não sabia. Mas Samuel é entregue para Eli. Olha que interessante, gente. Nós temos um sacerdote chamado Eli, que tem 2 filhos, Ofni e Finéias, que nós acabamos de ler, que são 2 filhos que estão terrivelmente agindo de forma contrária a todos os princípios e temor de Deus que eles deveriam ter, ok? Só que Ana, ela vai nesse momento aqui que nós estamos lendo e entrega o seu filho, Samuel, justamente na mão desse sacerdote chamado Eli, para que Samuel seja criado por Eli dentro do tabernáculo ali, né? Para servir a Deus de forma integral. Seria engraçado isso, não é? Imagina você saber da reputação de um sacerdote e dos filhos dele, sabendo que os filhos dele não estão agindo de forma muito legal, porque é isso que a gente vai ver, que o povo de Israel já estava incomodado com a atitude de Ofni e Finéias, dos filhos de Eli, mas Ana, em obediência ao seu voto ao Senhor, de entregar o filho para trabalhar ali no tabernáculo, ela nem olha para isso, o texto não fala nada, e a gente imaginando aqui, quem seria, né, uma mãe que entregaria o seu filho para ser cuidado por um homem que não criou bem nem os seus 2 filhos, iria criar o meu filho bem? Olha que coisa, né? Mas Deus, em sua infinita graça, vai começar a conduzir a história agora de uma forma bem diferente do que Eli criou seus 2 filhos. Vamos ler? Então, a palavra vai dizer que Samuel crescia, né? Versículo 18, que a gente leu aí, ó. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Gente, engraçado que a Bíblia fala alguns detalhes que a gente olha para isso e parece detalhes bobos, detalhes mínimos, mas que não são. O texto vai dizer que desde esse momento em que a mãe entrega Samuel a Eli, ele usava uma túnica de linho. Então é um vestido, né? É uma túnica mesmo, um vestido de uma peça só. Era como se fosse um vestido na nossa maneira de falar. E essa túnica era de linho. O linho já representa uma roupa sacerdotal. O linho é a roupa que os sacerdotes usavam por baixo daquela roupa de ofício, né? Então a roupa do sacerdote, aquele peitoral, toda aquela roupa bonita que o sacerdote tinha que usar para entrar no tabernáculo, para oferecer sacrifício, para ir no Santo dos Santos uma vez por ano. Essa roupa bonita que ele usava por cima, por baixo dela existia uma túnica de linho. Era o único tipo de material de tecido que poderia ser usado por um sacerdote. E como Eucana e Ana, os pais de Samuel, são da tribo de Levi, ela sabia muito bem que tipo de roupa o seu filho precisava usar. Então ela começa a dar
a vestimenta para Samuel de forma muito direcionada, de forma muito intencional. Então ela levou o menino já vestido com uma túnica de linho, então era a roupa que Samuel usava, e ano após ano, a palavra vai dizer aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, que como ele ia crescendo, no ano seguinte que ela subia para Siló, para as festas, para levar sacrifícios, como ela já fazia todos os anos com o marido, ela leva uma túnica nova para Samuel. Então ela costura uma túnica nova e leva para Samuel para que ele possa vestir. Lembra que a gente falou na última aula que roupa era muito caro? Lembra? Tecido era muito caro, era muito difícil de fazer, muito difícil de conseguir, né? O fio para costurar, para fazer o tecido e para fazer roupa. Então imagino que Ana talvez pegava ali de pouquinho em pouquinho durante o ano e fazia, né, essa roupa, costurava essa túnica maior para Samuel e dizia assim: essa daqui é específica para o meu filho Samuel que está lá em Siló. Essa vai ser a roupa do próximo ano dele. Lembra que eu falei para vocês que era quase que uma roupa que você trocava para lavar e você só tinha mais uma, de tão caro que era. Samuel usava quase que a mesma túnica o ano todo, porque a sua mãe só ia no outro ano levar uma túnica nova para ele de linho, que era a troca dele crescer. Já começava a crescer, ele tinha que trocar. Então, de ano em ano, Ana lembrava de levar uma nova túnica de linho para o filho. Vamos colocar a partir de 5 anos de idade, ele está aqui, né? Então, 5, 6, 7, ela ia levando as túnicas, ele ia crescendo e ela ia vestindo o seu filho ano após ano com a túnica de linho, porque ele era alguém especial. Ele já estava sendo preparado para isso. Bacana aqui o tecido de linho. O texto não está dizendo isso à toa, era tecido de sacerdote. Todos os anos, né, como eu falei, versículo 19, todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa e o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Então Ana, de uma mulher estéril, ela passa a ser uma mulher de muitos filhos. Percebe que essa minha ideia, e que não é minha com certeza, muita gente já deve ter falado sobre isso, Ana foi estéril até o momento em que ela precisava entregar o seu primeiro filho primogênito ao Senhor para ser um sacerdote. Depois que ela tem Samuel, entrega Samuel no tabernáculo, ela se torna uma mulher mãe de muitos filhos. Entende o que eu estou falando? Então, às vezes, o propósito do Senhor conosco, a respeito de um tempo de esterilidade, a respeito de um tempo de aparente seca, aparente inutilidade, aparente fraqueza, aparente dificuldade, tem, às vezes, um processo muito bonito sendo construído na nossa vida. E Ana talvez não tinha nem ideia, mas ela faria parte de uma história extremamente importante no processo da história de Deus. Ela seria a mãe do principal profeta e sacerdote de Israel. Praticamente Samuel foi o maior profeta e sacerdote dentro do tempo da antiga aliança. Então, pensa você gerar, né, do teu ventre que antes estéril, agora algo que realmente Deus vai usar para mudar uma história, para mudar um período da história. Foi isso que aconteceu através de Ana. E é muito interessante ver que o Senhor então abre a madre dela e ela se torna a mãe de mais 5 filhos, não somente de Samuel. Então o propósito principal, na minha opinião, era que Ana realmente deveria aguardar. Aquele era o ventre que Deus queria para gerar o menino chamado Samuel. Então, isso alegra muito o meu coração ver que Deus muitas vezes permite algumas situações na nossa vida, mas elas têm um propósito muito maior. Então, aprender a estar diante do Senhor, mesmo com tristeza, mesmo com amargura, como era o coração de Ana, mas entendendo que Deus, Ele é aquele que em algum momento muda as nossas vidas, muda a nossa história.
E isso é maravilhoso, né? Quando você tem essa alegria no Senhor, ainda que a circunstância realmente não seja de alegria. Mas eu sei, me vem sempre à mente o texto de Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Então, quando a gente entende que Deus está no controle, literalmente, isso não é um jargão, que Deus está no controle, literalmente, das nossas vidas e que Deus está olhando e está vendo tudo que está acontecendo conosco, então, sim, vale a pena amar o Senhor independente da situação que nós estamos passando. É lindo ver o propósito de Deus na vida de cada ser humano, né? Em especial aqui a gente está vendo na vida dessa mulher chamada Ana. Quantos anos, né, de tristeza. A outra esposa de Eucana, esqueci até o nome da abençoada aqui. Ela enchia o saco dele, né? Dela, e sabe aquela pessoa... Penina. Gente, Penina era uma bênção na vida Vai dar o horário, tá bom? Vou desligar, meninas. Vamos lá que eu vou abrir de novo. Voltem bem rapidinho pra gente continuar. Vamos lá, meninas, então. Penina era realmente uma pedra de tropeço na vida de Ana, né? Era muito difícil conviver com Penina, com certeza. 10 filhos a Penina já tinha. Imagina, então, vamos colocar aí no mínimo aí 10 anos de casamento com Eucana, e ela não podia engravidar e ouvia aquela mulher falando no ouvido dela: eu tenho filhos, você não tem, eu tenho filhos, você não tem. É triste demais, né, gente? Imagina, é humilhante demais, né? Você ter realmente esse tipo de situação. Mas o Senhor é conosco. E Ele é quem faz todas as coisas. Vamos pular agora para um texto onde vai falar sobre aqui nesse momento da história vai acontecer o nascimento de Saul, ok? O Saul, que vai ser o rei ungido por Samuel, ele nasce nesse momento. 1 Samuel capítulo 9. Anda algumas folhas aí. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Rosângela, seu áudio tá ligado. Desliga aí, meu amor, para mim, só para não fazer o barulho. Aí, obrigada. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler só esse versículo. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Então, esse aqui é a família, né? A árvore genealógica de Saul, ok? Saul vai nascer nesse momento. Existe um outro versículo, 1 Samuel 14, versículo 51. Vê se vocês acham aí rapidinho. Eu vou ler, ele é bem pequenininho. 1 Samuel 14, 51. Vira algumas páginas. 1 Samuel 14, versículo 51. Diz assim, 1 Samuel 14, versículo 51. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Então, esses dois versículos que a gente acabou de ler, monta a árvore genealógica dos pais, dos avós, dos tios, do irmão de Saul, que vai ser o primeiro rei
ungido por Samuel lá na frente, tá? Então aqui ele nasce. Nós estamos falando do nascimento de Saul. É nesse momento da história. Samuel já está lá no tabernáculo, Samuel já está sendo cuidado por Eli, e nós temos então o nascimento de um menino chamado Saul, ali na tribo de Benjamim, filho de Quis, ok? Então ele nasce nesse momento da história. Agora vamos voltar lá para onde a gente estava. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim. Nós vamos do 1 até o versículo 21, esse trecho aí. 1 Samuel 3, 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifícios ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. E Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Gente, vocês me perdoam, mas eu fui ficando cheia mesmo de Deus aqui lendo esse texto. E é maravilhoso, né, quando a gente vê Deus agindo de maneira tão
especial, né? De forma tão pessoal. Eu não sei se você tem essa noção de como é bom Deus falar conosco, como é bom ter esse chamado. As pessoas têm, infelizmente, misturado um pouco o que é chamado do que é vocação. Chamado, gente, é isso aqui que Samuel ouviu. É o que a gente ouviu quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Isso é chamado. Quando a gente está na escola, numa sala de aula, e a gente vai responder a chamada, o que a gente responde? A gente responde o professor quando ele fala o nosso nome, sim ou não? Isso é chamado. Quando alguém fala assim, qual é o teu chamado? Você vai dizer assim, não, meu irmão, minha irmã, a minha vocação no Senhor talvez seja ser um pastor, talvez seja ser um diácono, talvez seja ser um missionário, talvez seja ser alguém que está ali na portaria da igreja, talvez seja alguém que esteja em qualquer ministério, que trabalhe no serviço da casa de Deus. Mas o meu chamado foi ser chamado por aquele que me salvou. Ele falou o meu nome, diz, você é meu. Isso, assim, faz toda a diferença para nós quando a gente entende o que é essa palavra chamado. Então, ouvir Deus chamar Samuel nesse momento me enche da presença de Deus, porque esse menino não ainda conhecia o Senhor. O texto está sendo claro para nós. Vamos voltar para o texto? Tomara que eu não chore de novo, que eu consiga falar. Mas olha o que Deus está falando aqui no capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. O versículo 1 já mostra para nós o cenário. O cenário em que Israel se encontrava. O cenário em que a tribo sacerdotal se encontrava. O cenário em que o pecado de Israel se encontrava. O cenário em que a nação Israel se encontrava diante de Deus. O livro de Juízes, ele está praticamente terminando, já a gente tem um outro versículo só para terminar, e o capítulo de Juízes é aquele livro que mostra para nós um povo que foi chamado pelo Senhor pelo nome e que infelizmente se corrompeu por todas as circunstâncias que estavam ao seu redor. Quando eu não temo o Senhor, eu vou agindo conforme o meu coração que é enganoso. E eu vou me corrompendo com todas as situações que o meu dia a dia vai me apresentando. E foi isso que aconteceu com Israel. Aquele ciclo que eu falei para vocês, ele era constante, já há aproximadamente 400 anos. Quem estava domingo na igreja de manhã e ouviu o reverendo Diego pregando? Eu fiquei tão feliz quando eu vi ele ministrando a palavra dentro do livro de Juízes e falando justamente sobre Sansão. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor continua falando com a tua igreja em textos que muitas vezes não são pregados. E ele trouxe uma visão tão linda para nós daquele período, inclusive falando coisas que a gente já tinha visto em aula, né? Eu fiquei muito feliz. E ele falou sobre esse ciclo, né? De Israel, pecado, corrupção, arrependimento. Ele falou sobre esse ciclo. E é maravilhoso saber que a gente está aqui de quinta-feira mergulhando nisso e entendendo melhor isso. E às vezes a igreja nem entendeu muito bem tudo aquilo que ele estava falando, porque não tem a contextualização do estudo bíblico, né? Mas graças a Deus por nós que estamos aqui. Deus tem sido muito bom. E eu fiquei muito feliz. Então, Juízes é esse livro que ele tem uma névoa escura sobre o povo de Israel. Ele mostra como o pecado está constante. E o primeiro versículo desse capítulo 3, ele fala exatamente sobre esse cenário. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. E naqueles dias, raramente, circula isso ou grifa isso na tua Bíblia, raramente o Senhor falava. Gente, o que mais Deus desejava fazer com Israel era
ter um relacionamento. Quem quer ter um relacionamento com alguém que não deseja ouvir a pessoa? Tem alguém que gosta de ter um relacionamento com alguém que você deseja falar com essa pessoa e a pessoa não te ouve? Ou que você tenta falar e a pessoa não te dá atenção? Ou você tá ali presente o tempo todo e aquela pessoa passa por você e nem bom dia te dá? Não é triste isso, gente? Isso é o nosso relacionamento com o Senhor, quando nós nos esquecemos que Ele está ali. Porque Deus está o tempo todo. E quantas vezes a gente passa, né, dias, semana, meses, em que a gente não ora, em que a gente não lê a Bíblia, em que a gente não tem um tempo de comunhão com o Senhor, em que a gente está totalmente entregue, né, ao nosso dia a dia, a nossa rotina, e nós nos esquecemos. Então a palavra está dizendo que raramente o Senhor falava com o seu povo Israel, sendo que deveria ser o contrário. E Deus falava com Israel todos os dias, porque esse era o desejo de Deus, se comunicar com o seu povo. E pior, e as visões não eram frequentes. Então ninguém tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus a ponto de ter visões, revelações, ministrações, ter essa presença de Deus sendo revelada. Porque quando a Bíblia fala sobre visões, ela está falando de áreas da nossa espiritualidade que não está aqui no natural. Então, quando nós dizemos, eu tive uma visão, isso geralmente fala dessa área espiritual que nós somos, então, colocados dentro dela por causa de uma vida de espiritualidade, por causa de uma busca de Deus. Deus só fala, só ministra, só mostra, só traz visão, só traz profecia, só traz algum tipo de revelação para aqueles que estão imersos nele, que buscam isso dele. Porque se eu não busco nada de Deus, se eu não tenho nenhum tipo de vida de espiritualidade com o Senhor, eu realmente não vou ter Deus falando comigo, Deus me mostrando nada. Por quê? Porque eu não estou nesse lugar onde Ele pode falar comigo. E que lugar que é esse, Elisângela? Lugar de relacionamento. Você só vai ouvir alguém falar com você quando você dá lugar para essa pessoa falar. Você só vai ter uma revelação da parte de Deus quando você estiver conectado com esse Deus. Então, a desconexão era tão grande, né, de Israel, que eles não tinham visões, então Deus não falava de nenhuma maneira com Israel, porque não tinha canal, não tinha quem estivesse à disposição para Deus falar. Gente, nós estamos falando da tribo de Levi, nós estamos falando da tribo sacerdotal, nós estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando do povo da aliança, do povo que Deus queria falar com eles diariamente, constantemente. Ele não tinha lugar nem dentro da tribo de Levi para falar com os levitas e com os sacerdotes. Olha, tamanha era a desconexão. Tudo feito no automático no período dos juízes. Então vem Samuel. E Samuel está sendo ensinado por Eli a ministrar. O que essa palavra quer dizer? E o menino Samuel ministrava perante o Senhor. É assim, ó. Eli ia fazer um sacrifício, ele falava, Samuel, vem aqui, deixa eu te mostrar como é que faz. E aí Samuel ia lá e via como Eli estava fazendo o sacrifício, como ele ia lá colocar o óleo do incenso no candelabro, como ele ia trocar os pães da presença dentro do lugar santo, como ele oferecia incenso. Ele estava sendo treinado para ser o próximo sacerdote. Ele era o auxiliar de Eli. Então, inconscientemente, Eli estava ensinando Samuel a ser um sumo sacerdote. Então, ele estava ministrando diante do Senhor. Mas o texto vai dizer para nós que o Senhor não falava. Então, o que Samuel estava observando eram rituais sem nenhum tipo de espiritualidade. Somente rituais sendo feitos. Vou dar um exemplo prático para nós. É alguém que faz todo um culto acontecer dentro da igreja na quarta, no domingo, ou em qualquer dia que for da semana,
E aquilo é meramente uma liturgia sendo feito. Início do culto, oração, abertura, canta louvor, lê uma palavra para oferta, ora pelos pedidos de oração, prega uma palavra, ora para ir embora e vai embora. E Deus não está ali. Pode falar, Kênia. Deixa eu fazer uma pergunta, uma introdução em si. Você falando assim, me remeteu aqui que Deus, na figura de Samuel, né, naquele período ali, as pessoas estavam distantes, embora falavam em Deus, faziam sacrifícios, mas era meio que no automático, é que me remeteu, tá? E Deus, através de Samuel, Samuel foi aprendendo os rituais com Eli, mas Deus veio preparando Samuel com uma conexão, como elo, né, com toda aquela, eu vou colocar, o futuro, o novo momento, né, resgatando e para que ele ouvir Deus e pôr em prática, né? Eu acredito, não sei, mas ele deve lá no futuro falar com o rei Saul, né? Saul deve falar, está me tocando aqui, não sei, com o rei Saul, orientar, porque acho que ele vai ser o elo de comunicação. Meu entendimento é mais ou menos assim? É exatamente isso. Emocionada aqui sou eu. É exatamente isso. Na verdade, assim, se você ainda não conhece esse contexto, né, geral, vamos dizer assim, né, se você nunca leu o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Reis, a gente vai ter contato agora com tudo isso, e Samuel é esse grande profeta desse momento da história de Israel, literalmente. Ele vai ter uma comunhão tão profunda com Deus, Deus vai se revelar para Samuel de forma muito profunda em vários aspectos da vida de Israel. Ele é um dos maiores profetas desse período da história de Israel. Ele vai morrer muito velho e Deus vai falar com Samuel assim de forma muito profunda, a vida inteira dele, desde a sua infância. Então a gente está vendo essa maneira de Deus agir através de um homem que aparentemente só estava fazendo rituais, leva esse menino para começar a ver esses rituais acontecendo, mas ele vai começar o seu ministério com o Senhor. Eu vou chegar aí, você vai entender um pouquinho mais, né, aqui já nesse contexto, de como é lindo essa passagem. A gente já vê a beleza dessa conexão de Samuel com o Senhor e de como realmente ele não tinha ideia de quem era o Senhor. Ele só estava ali dentro do tabernáculo, cumprindo rituais junto com Eli, porque era a única coisa que ele conhecia até o momento. Gente, a gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar ensinando pessoas a cultuar a Deus, quando na verdade nós podemos estar totalmente desconectados de Deus. Ensinar a ser crente é muito diferente de ensinar alguém a ter relacionamento com Deus. Isso é muito forte. Deus nos chama a fazer discípulos. Deus não nos chama a fazer crentes de igreja. E fazer discípulos é justamente andar do lado, demonstrando como Deus faz, como Deus se relaciona. Quando a gente olha para a vida de Cristo com seus discípulos, a gente vê exatamente isso. Jesus nunca levou os seus discípulos para dentro do templo. Pensa aqui comigo, ó, bem rapidinho. Jesus nunca falou, gente, vem cá, vamos ali. Aí eles iam, né, com Jesus. Aonde nós vamos, Jesus? Hoje nós vamos cultuar a Deus. E aí eles chegavam lá no templo, né, e Jesus ia falar assim, ó, sabe como vocês fazem? Ó, vocês ajoelham, agora vocês oram, aí depois a gente vai ouvir uma palavra, aí a gente vai levantar a mão, cantar um salmo de Davi. Jesus nunca fez isso com os discípulos. Em nenhuma passagem nós temos essa ilustração ou esse ensinamento de Jesus. O que Jesus faz com os seus discípulos é dizer, tenham relacionamento com o Pai.
exatamente como eu estou tendo. Então Jesus mostrava os momentos que ele orava, que ele subia para o monte para orar. Jesus caminhava no meio das pessoas e tinha atitudes de compaixão, de misericórdia. Então Jesus é esse exemplo para nós do que é deixar de ser religioso e ser realmente filho de Deus. Eli nesse momento, ele se torna um homem extremamente religioso. De Deus não tinha nada ali no tabernáculo, porque ele estava fazendo rituais que não descreviam o verdadeiro relacionamento dele com Deus, percebem? Nós tínhamos um sacerdote, alguém que deveria ter uma conexão direta com Deus, falar com Deus diretamente, mas ele estava totalmente obstruído pelo pecado, pela perdição daquele momento da história. Eli era um religioso extremamente cego. Nós vamos ver isso aqui, por isso que o texto está falando sobre essa questão. Olha só, versículo 2. Certa noite, olha o que o texto está dizendo. Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Gente, a Bíblia está falando não somente de um Eli velho e que automaticamente, por causa da velhice, nós realmente vamos perdendo um pouco da nossa visão e vamos tendo que usar óculos e vamos perdendo realmente a visão conforme a velhice. Isso é natural do ser humano, ok? Por causa do envelhecimento. Mas a Bíblia ela não relata isso somente por causa disso, mas está falando de alguém que estava cego espiritualmente, de alguém que estava totalmente obstruído quanto aos sentidos, à presença de Deus, à vontade de Deus para aquele momento da história. Eli estava velho, era um sacerdote velho, enferrujado, não estava mais sendo canal de Deus para a nação de Israel. Versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Existem dois lugares que a Bíblia está mostrando aqui. Eli deitado no seu lugar de costume, não é isso? Finalzinho do versículo 2. Eli estava deitado em seu lugar de costume. Que lugar será que era esse? Porque o texto está dizendo logo embaixo, no 3, que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Quem ensinou ou quem direcionou Samuel a deitar no santuário, aonde ficava a arca de Deus? Onde ficava a arca, gente? Dentro do tabernáculo. No Santo dos Santos. No lugar atrás do véu. No lugar mais recôndito, mais escondido, mais inacessível para qualquer pessoa. Era o lugar onde ficava a arca de Deus. Mas eu não acredito de verdade que Samuel deitava dentro do lugar onde a arca ficava. Mas provavelmente Samuel ficava dentro do tabernáculo, ou ali do lado do átrio, ou até no lugar santo ali, onde estava a mesa, o candelabro, em algum daqueles lugares ele ficava. Ele queria ficar mais perto da presença de Deus. Olha o que a Bíblia está mostrando para nós. De forma muito, muito sensível, a Bíblia está demonstrando para nós que existiam duas realidades totalmente diferentes. Um sacerdote velho que deveria amar a presença de Deus e então permanecer ali, naquele lugar também, pertinho da presença de Deus, mas não era ali que ele ficava. Qual será que era o lugar de costume de Eli ficar, hein? Será que não era lá na tenda dele? Será que não era fora ali da questão do tabernáculo? Era um pouco mais distante, mas a Bíblia está dizendo que Samuel queria ficar perto da arca de Deus, perto da presença de Deus. Quando nós somos chamados pelo Senhor, existe um anseio, um desejo no nosso coração de estar cada dia mais perto de Deus. Isso gera fome, isso gera sede em nós,
da presença de Deus. Então a gente quer ficar mais perto, a gente quer conhecer mais, a gente quer se relacionar mais, a gente quer ler mais a Bíblia, a gente quer orar mais, a gente quer mais de Jesus. Ainda que as pessoas de fora olhem para nós e falem, você tá um fanático. A gente diz, não, eu amo muito meu Senhor. É perto dele que eu quero ficar. Mas não era o caso de Eli. Vamos continuar. Então o Senhor chama Samuel, né? Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Então, a primeira vez que Samuel começa a ouvir Deus chamar ele automaticamente, ele vai até Eli, que é o seu pai naquele momento, vamos dizer assim, o seu mentor, e ele corre até onde ele está, ele sai de onde ele está e corre, porque ele acha que é Eli que está chamando ele. Ele corre até lá. E Eli responde para ele, não o chamei, volte e deite-se. E Samuel então volta e deita. Ok? A segunda vez, no versículo 6, de novo, o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Novamente, Samuel ouve uma voz. Gente, presta atenção, ninguém levanta e vai perguntar para o outro, no outro cômodo da casa, se ele não estiver ouvindo uma voz. É algo audível, é algo realmente sonoro. Samuel está ouvindo alguém chamá-lo, só que a voz que ele está ouvindo, Samuel não reconhece. E a pessoa que está mais próximo dele naquele momento é Eli. Então ele fala, é Eli que está me chamando, deixa eu correr até lá. Eli deve estar precisando de mim, deve estar passando mal, deve estar querendo uma água, deve estar querendo alguma coisa. E ele corre até Eli durante as 3 vezes. Versículo 7, olha o que o texto diz. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. É assim que está na tua Bíblia? Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele morava dentro do tabernáculo. Minha não fala hora, minha fala porém. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Senhor. Ele não sabia. O Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. É isso. Deus nunca tinha até esse momento falado diretamente com Samuel. Samuel não tinha tido nenhuma experiência espiritual com o Senhor. Samuel não tinha tido nenhum contato com a presença de Deus, mesmo estando morando ali no tabernáculo. Mas pela primeira vez, Deus se manifesta, Deus o chamou. Houve um chamado para Samuel, Deus o chamou. E durante 3 vezes, ele acha que é a voz de Eli, porque ele não reconhece. Gente, será que a gente consegue reconhecer o Senhor, a voz do Senhor na nossa vida? Será que a gente consegue saber, é Deus quem está falando comigo? Ou será que a gente está só ouvindo a voz de Eli? Quem é Eli, gente? Eli são os sacerdotes velhos. Eli são os crentes velhos que falam com a gente o tempo todo, ensinam a gente o tempo todo, pregam pra gente o tempo todo, mas que muitas vezes estão no botão do automático e só estão nos falando palavras, rituais, tradições. Mas se nós não nos dispusermos a irmos realmente para a presença do Senhor e dizer, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, não através de sacerdotes velhos, mas através de um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Samuel não tinha ideia. Ele estava ali, ele foi levado pela mãe com 5, 6 anos. Ele está sendo criado por um homem velho que falaram para ele que a partir daquele momento era o mentor dele. Segue esse homem. Tudo que ele falar para você, você faz. Serve ele. E Samuel vai crescendo ali no tabernáculo, sendo servo, sendo obediente. Gente, o que Deus mais ama é quando nós estamos à disposição, fazendo o nosso ordinário.
É quando nós servimos as pessoas ao nosso redor de maneira muito natural e amorosa, e Deus tem um propósito para nós em momentos da nossa vida. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a alguns anos. Deus tem algo poderoso, mas nós precisamos estar à disposição. Onde é que você deseja dormir? Em qualquer lugar ou perto da presença de Deus? Samuel escolheu. Talvez Samuel ouviu de Eli dizendo assim, olha o que veio na minha mente aqui agora. Samuel, aqui dentro do Santo dos Santos é onde está a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E aí Samuel, acho que pensou isso, eu conjecturando aqui, se é aqui que tem a presença de Deus, desse Deus Todo-Poderoso, então é aqui que eu quero ficar, até que esse Deus se manifeste a mim. Desejo de Deus, né? Versículo 8. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Olha só, gente, a sequência. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Eli se lembrou que ele também, algum dia da sua vida, já ouviu o Senhor chamando ele. Eli sabia qual era essa voz. Ele só não tinha mais essa voz falando com ele. Mas ele sabia muito bem quem era esse Deus que estava chamando Samuel. Ele caiu em si. Ele falou, o menino está ouvindo o Senhor o chamar. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo é muito triste. Porque Eli não tinha mais essa voz do chamando, falando com ele. Ele tinha perdido há muito tempo já. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Gente, olha só essa experiência de Samuel na primeira vez que Deus fala com ele. Olha como é o chamado profético na vida de uma pessoa. Você sabe o que é um profeta? Um profeta é alguém que ouve de Deus aquilo que está acontecendo na terra e que está muito provavelmente desalinhado com a vontade do céu, e ele é obrigado a ouvir de Deus aquilo que está desalinhado e aquilo que Deus vai fazer para alinhar novamente. Isso é um profeta. Na velha aliança. Não vou nem contextualizar com a nova aliança, porque na verdade é a mesma coisa. Então o ministério profético, o ofício de profeta, que é diferente de uma profecia, em outro momento a gente fala, não vou falar agora para não sair do contexto, mas o ofício de profeta, ser chamado de profeta de Deus, é isso. E Samuel, ele é chamado como profeta do Senhor em todo o tempo em que ele vive. Então ele já começa a sua vida com o Senhor recebendo a sua primeira profecia. O que é a profecia da parte de Deus? Samuel, está errado algo aí na terra. Algo está desalinhado com a vontade que eu tenho aqui no céu, vamos dizer assim. E as coisas vão voltar a estar alinhadas. Ouça o que eu vou fazer. Eu vou matar, eu vou destruir, eu vou desfazer, eu vou levantar, eu vou derrubar. O profeta, ele sempre vai ouvir a voz de Deus, geralmente alinhando a vontade de Deus com o desalinhamento da terra. Por isso que geralmente os profetas do Velho Testamento, nós vamos ver coisas terríveis, eles ouvindo da parte de Deus e tendo que falar para Israel. Porque é isso que está acontecendo aqui. Olha primeiro, ele é um menino. Ele é simplesmente um menino.
E Deus começa a falar com Samuel isso. Essa é a primeira palavra que ele ouve da parte de Deus. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Eu não sei como está na versão de vocês, mas essa palavra tinir, deixa eu ver aqui a hora, já passou do meu horário, eu vou só terminar aqui. Essa palavra tinir é simplesmente a palavra assim, quem ouvir o que eu vou fazer vai ficar tão impactado, vai ficar tão estupefato, vai ficar tão horrorizado que essa pessoa vai simplesmente tomar um choque. É isso que Deus está falando com Samuel. Ele vai dizer assim, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Não vou nem continuar porque a profecia é grande, né? Ela vai até o final. E aí Eli, no final, a gente vai semana que vem falar sobre isso, Eli sabe que Deus falou com Samuel. E no dia seguinte ele já chama Samuel e fala para mim tudo que Deus falou para você. Não me esconda nada. E Samuel, como bom profeta que é, ele não vai esconder. Ele vai falar, ainda que doa a quem doer. Então o profeta, geralmente, ele recebe da parte de Deus, seja uma palavra de bênção, uma palavra de maldição, e ele vai falar. Ele não vai temer quem está ouvindo o que ele está falando, porque vem da parte de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Vocês me perdoam o horário? Ainda falei para Dai que eu não ia passar do horário, porque ela precisa dormir mais cedo, por conta de levantar muito cedo com a Manu para a escola. E eu acabei passando aqui 6 minutos. Me perdoe, ela já tá quase dormindo. Vamos orar? Gente, quem quer orar? Aninha, pode ser? Ora aí para nós, por favor.